tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de maio de 2011, sábado. O verbete é 1929, 6 páginas, 47 elogios e 29 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 20 máximos. O tema é Crescendo das Autossuperações. A especialidade é Crescendologia. Quem redigiu esse verbete com muito detalhe e muita seriedade foi o nosso jornalista aqui, o professor Cláudio. Ele é uma fera e está aí muito bem assessorado para sustentar qualquer assertiva ou petardo que mandar na direção dele. Definologia. O crescendo das autossuperações é um movimento progressivo da consciência, caracterizado pela escalada de ações de autodiscernimento e inteligência evolutiva, coordenando sucessivas mudanças de patamar consciencial, a partir da autoqualificação atributiva e holopensênica, com efeitos libertários cosmoéticos, nem sempre explícitos. Agora, a autossustentabilidade pensênica no processo de autossuperação. A prioropensenidade na encruzilhada das recorrentes possibilidades de superação. O movimento de convergência existencial em prol da vivência das prioridades interassistenciais. O amadurecimento pessoal quanto à vivência da incorruptibilidade cosmoética. O aprendizado derivado das doenças e crises, priorizando a reflexão e autossuperação sem necessidade de fixação na dor. A ênfase do Locke interno em detrimento à ditadura imposta dos modismos e Locke externo. A identificação e autossuperação das afinidades atravancadoras e baratrosféricas junto a determinadas consciências e consciências. Eu só li alguma coisa, a fatologia tem mais de 20 linhas, para vocês terem uma ideia. Agora, na remissiologia, nós destacamos 5 verbetes. Autossuperação específica, crescendo evolutivo, escala das prioridades evolutivas, progressão permanente e técnica do crescendo. Frase enfática. O crescendo das autossuperações representa a aceleração evolutiva da consciência lúcida, capaz de decisões acertadas e autocorreção, com autodiscernimento na alavancagem da PROEX. Você, como avalia a própria qualificação atributiva e holopensênica na perspectiva do crescendo das autossuperações? Quais atributos pessoais precisam ser trabalhados e quais traços merecem ser resolvidos prioritariamente? A bibliografia tem 6 fontes bibliográficas. Agora, questionamento aqui. Meu esposo começou a fazer TENEPS há 7 meses, mas é dependente de cocaína e crack há 12 anos. Diz que a TENEPS ajuda a dar-lhe força diante da situação lastimável. Já tentou suicídio em 2 momentos tempos atrás. Não aceita tratamento algum, pois está descrente, já que passou por vários deles. Suas recaídas são a cada 3 a 6 meses. Também sou praticante da TENEPS há 4 anos. Sinto que a assistência fica em função de ajudar as consciências que ele traz quando usa crack, além da pressão em torno da gente. Não consigo deixá-lo, pois tenho muita compaixão. Ele tem um caráter muito nobre e tem esperança que sairá desta. Por favor, de que maneira o senhor analisa essa situação? Existe alguma forma de eu poder ajudar mais? Olha, se fosse no meu caso, eu ia dar um jeito de arranjar um psiquiatra para dar remédio para ele abortar a próxima crise, por causa do processo, a síndrome da abstinência. Então seria bom ele pegar isso antes. Algum remédio pode ajudá-lo muito. Se ele não quer ficar internado, ele pode tomar o remédio. Agora, incentiva ele a fazer isso. Arranja um psiquiatra. Agora, arranja um psiquiatra que seja especialista nos assuntos
e que não tenha conhecimento dele, gente desconhecida de vocês. Isso é muito importante. Isso é chuva, né? Quando a pessoa tem interesse afetivo em outra e começa a pensar nos dois juntos, isso pode ter algum efeito positivo? Pode unir as pessoas com o tempo? Olha, tudo é possível, né? Você está fazendo evocação, já viu. Se a intenção é boa, não há assédio, não é? Vamos ver o que vai dar. O estado vibracional, sendo realizado 20 vezes ao dia, leva em média quanto tempo para o seu domínio? Aí depende do gabarito da pessoa, né? do energicista. Precisa ver como é que é. O que você acha, Mário? Você que trabalha muito com energia. Com 3 meses, a pessoa já começa a ver os efeitos do estado vibracional diário. Né? Com 3 meses já vê. E isso já é um grande motivador para ela continuar exercitando o evento. Então, a questão é valorizar os ganhos. Isso aí vai dar. Agora, fixar mesmo, aí uns 3 anos. Arranjar a coordenada. Agora, eu sempre falei que com 2 anos, uma pessoa boa, decidida, auto-organizada, ela domina a energia. O que a gente vê é, em média, 3 anos, que a turma começa a ficar boa nisso. Há algum tempo venho tendo retrocognições e muitas delas vêm se confirmando. Porém, recentemente, tive visões retrocognitivas de uma pessoa que foi muito importante e que ainda tende a ser. Vejo essa pessoa com certa frequência e não sei como retomar a relação. Tenho receios quanto a ela. O que posso fazer para me aproximar? Olha, a primeira coisa é o seguinte, na dúvida o melhor é você se abster. Se está em dúvida, não sabe, né? Não tem confiança, isso é difícil. O dia que você tiver confiança aí, você toma atitude. Qual a forma mais eficiente para mandar energias positivas e pensênicas para determinada pessoa? Devo imaginá-la bem? Gostaria de dar assistência à distância. Olha, coloca a imagem do rosto da pessoa na sua frente e emoldura essa imagem com energia positiva, como se fosse uma aura de santo. Isso aí pode ajudá-la. Agora, põe bem como seja essa pessoa. Ela fica bem nítida. Agora, professor Cláudio, é com você. Gostaria de saber, na coloquiologia, página 14, o que significa os cães ladram e a caravana passa. É uma das coisas que eu mais falo. Responde aí. Obrigado pela pergunta. Essa ideia dos cães ladram, o processo evolutivo, ele é um processo inexorável, não é incontrolável. Então, às vezes a gente se apega a processos, a gente se apega a situações antiquadas, e aí é preciso que haja, então, a mudança. A mudança é a renovação, a evolução, a superação. Então, quer dizer, essa frase, que é uma frase coloquial, popular, ela resume bem essa condição. É preciso evoluir, é preciso avançar, é preciso superar. Isso nasceu, é um processo árabe, nasceu dos tuaregues. A hora que eles passavam, e os cães do povo que estava na periferia começavam a latir. Foi assim que deu. A ideia é islâmica. Agora, a outra para você. Fatologia, página 15, 7ª linha, de cima para baixo. A PRI-PRI. A PRI-PRI é uma expressão também coloquial, ela não está ainda no dicionário de neologismos. É prioridade principal, é isso, professor? Então, a pessoa utiliza muito essa Ou primeira prioridade. Você pode fazer à vontade. É no sentido de trazer a prioridade, trazer o foco. Primo priorização. Trazer a questão principal. Eu tenho isso em verbetes, vários verbetes. Então, essa é uma ideia muito importante. Quem está perguntando é a Cris, lá de Buenos Aires. Então, coloca a PRI-PRI aí em Buenos Aires. Ontem fiz o exame para identificar alterações no sistema auditivo. O que eu senti durante o exame foi muito parecido com a sensação que tem de descoincidência. O resultado foi síndrome vestibular periférica irritativa. Qual a relação entre a sensação energética de descoincidência e a sensação gerada pelo exame? Olha, aí tem uma série de coisas que são iguais. Divide os sons intracranianos. Mexeu no ouvido, mexe com o processo todo para a psique sinalética. Por que é que eu vivo falando que a pessoa não deve usar nada no ouvido? Porque senão ela não desenvolve
assinaria. Você está vendo aqui, ó, a prova aí. Porque parece mesmo. Agora, a pessoa com o tempo, ela tem que anotar para fazer a distinção. É igualzinho zumbido. Tem zumbido, eu, por exemplo, eu tenho zumbido, nesse ouvido mais, aqui por causa da minha, houve um negócio na cóclea. Agora, por exemplo, eu às vezes tenho um efeito nesse ouvido que é assim, como se passasse uma mão. Eu sei tudo o que é. E aquilo joga um monte de energia em mim. Agora, é diferente o som de uma coisa com outra. Mas é zumbido. O zumbido é só eu parar. Por exemplo, ó, eu posso parar e ver, ó, agora está muito pequeno. Não está grande. Se eu estiver cansado demais, o zumbido aumenta. Você tem essas coisas, né? Você sabe como é que é. Agora, gente, a Manu me trouxe um negócio que ela recebeu aí na rua, que é Ponte Redonda. Eles querem fazer uma ponte redonda lá nas 3 fronteiras. Olha aqui, o homem já fez aqui o plano. Sabe que é bacanérrimo, isso eu gostei dessa ideia. Seria o máximo. Agora, o processo tinha que ter uma alfândega em cada um, né? Esse negócio aqui de lá deve ser uma alfândega, porque senão vai ser uma bagunça. Você já pensou? Daqui a pouco eles iam chamar que é a ponte do sacoleiro, né? Ou qualquer coisa. Vale a pena. Dá uma lida nisso aqui depois, vale a pena ver. Eu quero ficar com isso aqui depois, tá certo? Mas vale a pena ver a pessoa que fez aí tudo. Agora, gente, eu queria dar aqui uma notícia para vocês sobre a atualização do filme Cristo Espera por Ti, que eles estão dependendo aí da transcrição do livro para o idioma francês. O professor Osmar está finalizando um dicionário único, composto de verbetes extraídos dos 17 volumes da Comédia Humana do Balzac. Isso é uma loucura, está todo mundo atrás disso. Já pensou? Eu sou o primeiro que quero ver isso. Agora, isso então vai colocar o livro Cristo Espera por Ti, a rigor, vai ser o próprio Balzac falando as coisas, né, pela situação. Agora, o livro é uma incubadora de livros. É o avesso de um Balzac, o Cristo Espera por Ti, 3 ensaios e um dicionário português-francês. O livro vai ter tudo isso junto. Não é isso? Isso é fora de série. Eu estou esperando aí, vamos falar com o professor Osmar. Estamos aguardando. Agora, ó, eu quero lembrar a vocês os congressos da INVEX, o nono INVEX e a SINVEX para a integração das Cognópolis. É a participação. Isso vai ser em junho, de modo que eu estou falando mais uma vez. Me deram aqui para falar, eu estou falando assim, um depois do outro, vários dias. Agora, ó, energometria. Identifique o perfil parapsíquico sem pré-requisito. Professor Mário Oliveira. Principais tópicos: força presencial, parapsiquismo no cotidiano, atos antiparapsiquismo, sensibilidade parapsíquica. 28 a 29 desse mês. É sábado e domingo, lá no discernimento. Vale a pena ver isso, hein? Agora, outra coisa aqui. Primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas. 22 a 24 de julho de 2011, na Cognópolis. Agora, aqui tem tudo que tem. O povo que vai falar. Então, tem a teática dos cursos intermissivos do professor Klein. Ideias inatas do professor Mansur. Dissidência, temperamento e ondas do passado, do professor Cláudio Paredes. Retomadores de tarefa, com Djalma Fonseca, o professor. Essa aqui, não sei se o Lócio está sabendo disso. Retomador de tarefa. Retomador de tarefa com a professora Cíntia Braga, o choque da Socin. E depois, dissidência sem antagonismo, o estado de Carlos, do Carlos Sprenger, que vem aí, vai falar. Responsabilidade interassistencial, da professora Cristina Aracaki. Identidade interassistencial, professor Laênio Loche. Retrocognição do curso intermissivo, uma teleconferência com o professor Wagner Alegrete. Oficina parapsíquica com o professor Mário Oliveira. Sendo estrangeiro, adivinha com quem? Com a professora Malo. Invex dupla evolutiva com o professor Alexandre Nonato e a professora Viviane Ribeiro.
Cognópolis com o professor Alexandre Baltazar. Autorrevezamento com o professor Pedro Fernandes. Enciclopedia de Conscienciológica, adivinha com quem? Professora Adriana. Entende? E a Cristiane Ferrari, que está aqui. Agora, no fim, tem um pequenininho também que vai falar lá, que é o convite a intervista e parestamento, de manhã e de tarde, que sou eu, tá certo? Que é o processo sério aqui. É um curso inédito que nós vamos dar aqui no tertuliário. De manhã é convite à intermissivista e à tarde é parestamento. Agora, gente, 18, 19, 20 e 21 de julho. O negócio está chegando perto. Se alguém quiser ver, está aqui também os dados, tá certo? Já tem muita coisa aí para a gente ver. Agora, gente, eu entrego vocês totalmente desarmado o professor Cláudio Monteiro. Totalmente desarmado. Ambos estão desarmados. John, alô? Cláudio, aqui na Megapensenologia, o terceiro Megapensene, existem autossuperações mutiladas. Você pode falar um pouquinho aí? Existem autossuperações mutiladas, é o terceiro, né? Que muitas vezes você tem que abrir mão de processos até somáticos para você poder passar de patamar. Tá claro? Por exemplo, você, para sobreviver, você tem que às vezes amputar um membro para você continuar vivo. Cláudio, alô? Cláudio, na página 16... Fala mais, porque ela não entendeu. Fala mais então, ela não entendeu. Ela não entendeu. Pessoa que tem diabetes, pessoa tem um problema de saúde, aí ela está sofrendo muito, ela está num processo de evocando assediador, está toda... Então, é um processo, a partir do momento que ela abre mão no caso aí, a mutilação, ela faz uma mutilação, ela consegue ter uma vida, não diria normal, mas uma vida mais equilibrada. Um outro exemplo para você. Quando a pessoa, às vezes, tem vários bagulhos em casa, como, por exemplo, armas, livros do passado, isso para ela é uma verdadeira mutilação, ela abrir mão daquilo. E, nesse sentido, ela se supera a partir do momento que ela doa, ou que ela vende, ou que ela queima, ou que ela enterra, esse processo e ela segue em frente. O próprio Cláudio, pedágio, alô? para qualquer tipo de pedágio, está funcionando. Qualquer tipo de pedágio é uma forma de corte para você poder seguir para o patamar seguinte, né? Uma cirurgia, qualquer coisa. Está trabalhando demais. Cláudio, na página 16, em ciclologia, a passagem para o ciclo evolutivo mental somático ocorrendo após a eliminação dos pontos cegos da autocognição. Você pode aprofundar um pouco como que ocorre essa passagem para o ciclo evolutivo mental somático? Qual linha que está? É na última linha. Começa na penúltima linha. A passagem para o ciclo evolutivo mental somático, ocorrendo após a eliminação dos pontos cegos da autocognição. A gente, todos nós temos pontos cegos. O trabalho da Conscio se dedica a isso. A gente identificar, e da OIC também. Identificar pontos cegos, pontos que a gente não consegue ter lucidez, a gente não é onisciente. Então, por exemplo, a pessoa tem dificuldade de se enxergar. Ela enxerga muitos defeitos dos outros, eu falo por mim mesmo, e não consegue ver os defeitos em si mesmo. Então, a passagem do ciclo evolutivo mental somático ocorrendo após a eliminação dos pontos cegos da autocognição, a partir do momento que você se conhece mais, que você domina mais o seu processo autocognitivo, ou seja, de autoconhecimento, de domínio dos seus processos, dos seus mecanismos, tanto sadios quanto patológicos. Isso favorece você a acelerar a convergência em torno da mental somática. E aí a gente até usa uma frase do professor, estudo, né? Nós estamos aqui principalmente para aprender, para superar. A ideia desse verbete é muito enfocar o aspecto da aprendizagem,
da visão sadia dos desafios, a gente ter uma noção de que a gente está aprendendo o tempo todo e fazendo assistência o tempo todo. Uma sugestão aqui na estrangeirismologia, Pois não. onde está o ECHEC, a melhor redação seria a ação de aprender com o ECHEC. O ECHEC quer dizer fracasso, tem o verbo échouer, que é fracassar. Então a melhor redação seria essa, começar com a ação de aprender com o ECHEC. Aí fica uma frase clara para quem está lendo. Esse verbete aqui, ele é um roteiro de estudo, tá, pessoal? A proposta é que a gente tem, então, ele é um verbete iniciante, incipiente com C, né? Eu estou saindo do incipiente com S, do incipiente com C, iniciante, neófito. Então, eu estou muito aberto a sugestões de vocês, também pós-tertúlia. Inclusive, essa frase aqui é ação de aprender, é junto, tá? Esse aprender é junto. Obrigado, professora. Não. Alô. Aqui na citaciologia, traduz para a gente essas duas citações, que uma eu mais ou menos entendi, a segunda eu não entendi. Escrevere nullum fim. Escrever não tem fim. Se a gente for ficar vendo defeitos nos verbetes dos colegas, a gente vai, ou for escrever o livro, não acaba nunca. A frase significa isso, escrever não tem fim. Essa frase, ela é das fábulas de Fedro, mas antes de tudo ela também é citada no livro Mega Pensenes Trivocabulários, do professor Valdo, Manual do Mega Pensenes Trivocabulários. E a outra frase também citada no Manual do Mega Pensenes Trivocabulários é o conhece a ti mesmo, inscrição do tempo de Apolo. Uma frase aí bem evocativa, né? Cláudio, sinonimologia, por que o crescendo das ressexes e não o crescendo das recins? É uma boa proposta, crescendo as reciclagens intraconscienciais, né? Que é um processo que envolve também o inversor, né? Vamos propor aqui a nossa Rosa, que ela acha depois. Obrigado. O verbo etógrafo poderia explicar na estrangeirismologia, página 14, o paramicrochip, o turning point, o evolutionary self-increase, os AST-tests antidispersão e a Überwindung, o ECHEC, a ação de aprender com a derrota. Quer que você explique tudo? Tá, deixa comigo. Então. Vamos tentar. Senão eu estou bem assessorado aqui com alguns professores que vão me ajudar. O paramicrochip é uma proposta do professor Valdo, é um instrumento da paratecnologia associado à ampliação de memória e de parapsiquismo. Então, eu citei o paramicrochip, que seria um chip, um instrumento paratecnológico inserido em algumas pessoas. O turning point seria um ponto de mudança, um ponto de transformação, um momento em que a pessoa vira a mesa. A proposta, por exemplo, o verbete pode ser um turning point, a vinda para Foz pode ser um turning point, a conquista de uma dupla evolutiva, até mesmo um curso de conscienciologia que a pessoa fizer é um turning point. Outro exemplo, evolutionary self-increase. É autoincremento evolutivo. Como é que é feito isso? Através do processo do estudo, do autoenfrentamento. A autossuperação não é só um processo material, ela inclui também o processo pensênico. Esse verbete quis focar isso, o processo das atitudes, as reciclagens intraconscienciais. Então, o evolutionary self-increase, quer dizer, o autoincremento, o automelhoramento evolutivo. Principalmente aí a gente enfatiza através da reflexão, da aprendizagem com tudo. Os acid tests antidispersão. Esse antidispersão é junto, tá? Mudou aí a nossa grafia. Agora temos que colocar
antidispersão junto. Os acid tests, se nós tivermos aí, por exemplo, próprios 700 experimentos, o que eles são? Eles podem ser vistos como acid tests. Eles seriam propostas, desafios que a pessoa é colocada na chapa quente para que ela possa mostrar o que ela tem, o que ela pode, o potencial. Então, acid test é um termo americano, estadunidense, inglês, para caracterizar o desafio, o teste do ácido que eles utilizam. Só que a gente não faz apologia a ácido aqui não, tá? O Überwindung, que é uma palavra em alemão, que eu quis colocar também para... A gente não coloca muitas palavras em alemão, né? Então a ideia também é colocar a estrangeirismologia o mais universalista possível, colocando outros idiomas também. Quer dizer renovação. O Echec quer dizer o fracasso, o malogro. Através da visão que você tem em relação ao fracasso, à queda, a gente não ganha todas, a gente também pode aprender muito. Então a ideia é você ter uma postura mais de cosmovisão, de aprendizagem, de desafio, e a partir daí aprender com todos os momentos e todos os fatos. Gostaria que o professor Cláudio explicasse melhor em tecnologia, página 16, terceira linha de baixo para cima. A técnica de energizar as interações descompensadas. Essa técnica é muito séria, de respeito às nossas dificuldades, aos nossos trafores, aos nossos pontos cegos, que a gente tem tendência sempre a ver as crises, os desafios, a adversidade e se juntar de que lado? Aí fica a questão para você. Qual lado que você se alia? Você atua no sentido de ver o circo pegar fogo ou de ser bombeiro? Então, essa ideia de você energizar, e a gente deve energizar sempre, em todos os momentos, jogar energia em tudo, no sentido de você... Essas interações descompensadas, esses desafios de mal entendidos, são as questões que precisam mais de atenção, mais assistência. Então, inclusive, a gente coloca lá no binômio crise e interassistência, binômio adversidade e superação. Esses momentos são os momentos que precisam de mais superação, mais interassistência, mais autodiscernimento. Então, é nesse sentido de que a gente adote uma postura mais doadora e menos vampirizadora, menos de drenar os fatos. Então, está claro? Acho que sim. O professor Valdo poderia nos informar onde ficam localizadas as centrais extrafísicas? Elas ficam próximas? De que modo é o ambiente nas centrais? Quem as administra? Algum serenão ou serenona? Elas ficam próximas do interlúdio? Posso evocá-las quando faço TENEPS? Quando faço estado vibracional? Olha, deixa eu te falar. O processo dessas centrais ficam sempre em comunex mais avançadas. Conosco, atualmente, o que a gente tem mais contato agora é com o interlúdio. Agora, todas essas comunex, elas ficam dentro da paratroposfera, ou seja, mais ou menos seguindo a parte física humana, em cima ou a partir da tona, da superfície do mar, até 10 quilômetros para cima, para você ter uma ideia. E isso aí é aderido ao processo do movimento da Terra. Agora, o que se passa? Depende da pessoa que tem afinidade com alguma comunex para ter contato com essas centrais. Então, varia de pessoa para pessoa. Agora, que a pessoa pode evocar as coisas, pode, ela evoca e vê o que dá, né? O Ministério da Educação acaba de autorizar a distribuição para alunos especiais de um livro cheio de erros de português. A linguagem popular foi a justificativa utilizada pelos 3 professores que idealizaram. O livro contém expressões ditas de uso corrente, dentre outras, nós semos, os livros estão emprestados, é o fim da picada. Isso é do Eucádio que está falando. Olha, Eucádio, eu quero te dizer, às 3 horas da manhã, eu peguei o iPad e vi pelos jornais a notícia disso, com todos os detalhes do povo falando lá. Que aparecem os jornais. Eu já li os jornais, Folha de São Paulo, Globo, tudo eu já vi, de madrugada. Agora, então, que é de hoje os jornais? O povo está falando sobre isso. Eu não vomitei em cima do iPad, porque senão ia fazer mal.
a hora que eu li a notícia disso. Lá estão dando e estão tentando justificar isso. Agora, o que se passa? Eu já tinha cantado a pedra que isso ia acontecer. A hora que o governo falou para passar todo mundo, é isso que eles querem. Isso é processo comunista. É errado. Que é o povo não deve estudar mesmo, quanto menos estudar melhor, que só vai estudar o nosso socialismo, aquilo que a gente injetar na cabeça dele, é lavagem cerebral. Então o processo de sair tudo errado também é a mesma coisa. Agora veja, eu fiquei com vergonha perante os portugueses, entende? Que a língua, antes de mais nada, é deles. Nós agora vamos escamotear a língua, liquidar com tudo. Se a pessoa não defende a língua, isso é da sociologia, todo mundo sabe. Todo o processo cultural vai para o espaço. Isso é uma loucura. Agora, é gente do PT, está na cara que são os mesmos que querem que passe todo mundo, que ninguém deve ser mais reprovado. É o povo desse jeito. É igual esse cara lá que é comunista, lá, o Aldo Rebelo, que está falando esse negócio aí de florestal, tudo errado. Isso tudo é coisa deles. Quer dizer, o Lula saiu, mas a turma dele aí, dos 40, do Alibaba, está funcionando todo dia. O negócio continua do mesmo jeito. Os 40 do Alibaba. O Alibaba se retirou, mas os 40 estão funcionando do mesmo jeito. Então é preciso ver. Já falaram no Delúbio, o Zé Dirceu, o Delúbio que foi expulso, está sendo agora venerado por vários deles. Como é que é possível uma coisa dessa? Quer dizer, aonde que vai essa irracionalidade da política do Brasil? Esses autores, por exemplo, como é que você? São 3 autores. Eles já juntaram, deve ser gente do PT. Às vezes estão até comprados para vender mais o livro. O Ministério pega para vender muito livro, a pessoa ganha com isso. Você sabe disso, né? O editor e o autor. Tem muito disso lá em São Paulo. Eu não sei como é que é. Aí é preciso ver. Agora, isso é uma vergonha. É jornais de hoje que saiu isso. A professora, uma das professoras autoras desse livro, ela foi entrevistada ontem. E tinha que ver a argumentação dela para justificar a frase que estava lá, que é nós pega o peixe. Então ela diz que toda língua está em evolução e ela se movimenta, que a língua é uma coisa viva, igual o peixe. Então ela está em movimento e o movimento é esse. Atualmente a onda é essa. Valdo, aqui no B. Ontem o Jornal Nacional foi aberto com uma frase errada pelo William Bonner, e aí eles disseram que não estavam defendendo o português errado, mas que cuidado com o preconceito linguístico. Pois é, o que a dona fala é preconceito linguístico. Né? Gente, isso aí é essa besteirada do politicamente correto. Brasília fez um negócio desse que eu trouxe na ocasião aqui e mostrei na tertúlia. O politicamente correto, cheio de asneira e tolice. A partir disso eu comecei a chamar o tolicionário de Brasília. Um deles é esse caderninho com politicamente correto. Isso aqui é consequência. Agora, gente, tudo indica que a turma do PT é anarfa, né? Tudo indica que é, porque esse povo é que está fazendo isso. É Brasília. Então, Brasília começou o analfabetismo total. O que eles estão falando é que é uma expressão cultural, né? Mas o que está é erro de português. O problema é esse. Pois é. Guimarães Rosa escrevia regionalismo, mas dentro de uma é lógico, o Marco Almeida também. O que falta é um Guimarães Rosa para mostrar para eles o que é cultura, expressão cultural. Mas o Mário é a mesma coisa. Analfabetismo, né? Porque eles têm analfabetismo ali que eles estão justificando. Ele colocava, mas tudo adequado, no lugar certo, como é que é? O mutreco. Por exemplo, tem lá no Vila dos Confins. Agora eu queria ver esse pessoal justificar para uma criança dessa que vai ter que participar depois de uma entrevista de emprego, que ele vai chegar e vai falar, nós foi, e quer ver se vai conseguir o emprego dele. Né? Agora, gente, estão querendo acabar com a cultura do Brasil. É esse o ponto. Se a língua vai para o buraco, a cultura toda aqui vai para o buraco junto. O PT, minha gente, é o dragão do mal. Se de ver o que é isso. Tem uma amiga que faz experimentos durante a mega euforização. Na última, ela fez acoplamento com as 2 moças que ficaram sentadas em frente do professor. No primeiro campo, logo no início, ela me falou que faria a energia vir de cima. E no segundo, disse que fez a energia começar pelos pés.
ir até a cabeça da moça para em seguida circular em espiral. As pessoas relataram exatamente o que ela estava fazendo em casa. É possível ela interferir no campo a esse ponto? Caso sim, seria perigoso? Escuta, eu só te pergunto, foi ela que interferiu ou foi o campo que interferiu nela? Ela está pensando que foi ela que fez isso. Tem gente assim, né? Vocês sabem que é assim, né? Tem aquele cara que eu fui dar passe nele, isso no Espiritismo. E ele melhorou. Depois ele vira e falou assim, então, o senhor se sentiu bem comigo? E eu mandei para aquele lugar, né? Que vocês sabem, a holoteca. Né? Agora, gente, está aqui o nosso professor esperando vocês. Pode falar, quem é que está com o microfone? Estamos esperando aí, o professor Cláudio está aqui esperando. Cadê as autossuperações de vocês? Como é que é? Agora a turma está lendo, que são 6 páginas, né? Estão tendo trabalho para ler. Com esse detalhinho cheio de detalhes. Cláudio, alô, eu aqui de novo. Na ciclologia, da terceira, 1, 2, 3, 4, 5, a sexta linha, a identificação do ciclo pessoal de desperdícios das autopotencialidades existenciais. Fala um pouquinho mais. Tá. Essa questão das pessoas estarem lúcidas em relação ao imenso fartura que existe, a imensa fartura que existe hoje e principalmente aos trafores da própria pessoa. Muitas vezes a pessoa não consegue ver o trafor dela, colocar isso em prática. A Côncio está aí para isso, para ajudar a pessoa a fazer o esquadrinhamento dela dentro daquelas 10 linhas de trafores, né? A liderança, a mental somática, né? Então, intelectualidade, coerência. Então, a pessoa está mais lúcida em relação ao seu alto potencial e vê que esse desperdício, antes de tudo, é um processo de omissão deficitária. Então, a pessoa tem que procurar identificar quais são suas potencialidades e colocar em ação, começar a colocar em prática isso aí. Algo. O que você acha que as pessoas realmente não colocam os seus potenciais, não utilizam desses potenciais? O porquê disso? Você tem uma hipótese aí? Tenho sim. As pessoas a gente sabe que o mundo é a deficiência holândia, tem muito autoassédio, né? As pessoas gostam, parece que tem prazer com assédio, né? Então acho que a postura ideal é a pessoa começar a ver os resultados, os frutos dos resultados, os frutos das ações delas, nesse sentido. E não ficar só muito focado no processo financeiro ou no processo do outro, né? Por isso que eu coloco lá na questão da fatologia o lote interno, e não só o lote externo. Cláudio, na página 15, em parafatologia, na terceira linha de cima para baixo, se fala identificação e autossuperação das afinidades atravancadoras e baratrosféricas junto a determinadas consciências e consciências. Você pode aprofundar um pouco o que você quis dizer com isso? Posso sim. Muitas vezes a gente passa por mudanças de grupos evolutivos, né? A gente precisa, constantemente, nesse processo de autossuperação, estar mudando sempre em várias áreas da vida. Esse meu verbete, ele enfoca bem essa questão da mudança, essa questão do mudancismo. Mas o fundamental também é a gente ter uma linha mestra, ter um megafoco, ter uma direção. Então daí entra a meta autoevolutiva, entra os 5 ciclos. Então tem vários outros verbetes que estão correlacionados a esse verbete nosso. Mas especificamente a tua questão aí, que você colocou, das afinidades atravancadoras e baratosféricas, diz respeito aos grupos do passado, aos nossos vínculos, aos nossos mau hábitos, às nossas más companhias, no sentido de a gente identificar isso e fazer assistência a essas consciências. Cláudio, na parafatologia, na quarta linha, bem no final, a diretrix
internalizada a partir da expiração dos serenões no período da intermissibilidade. O que você quis contextualizar ali? Will, esse verbete de diretrix é muito sério, eu aconselho todo mundo a dar uma revisada nele, de respeito ao processo do intermissivo, a essência do nosso curso intermissivo, do nosso mega foco, da nossa meta autoevolutiva. Então, a diretriz internalizada a partir da inspiração dos serenões é uma verpom, é uma ideia nova do professor Valdo, tem um verbete para isso, e ela diz respeito à razão de ser como mini peça. Né? Qual a sua condição de mini peça? Qual é a diretriz dessa mini peça? Então é nesse sentido que eu acho fundamental a gente focar a questão do foco da meta autoevolutiva, porque as autossuperações, elas não são em si processos de melhoria de ficha evolutiva. A gente pode estar melhorando a nossa ficha evolutiva continuamente, mas quais os resultados? Quais as consequências da nossa vida aqui? A gente não veio ao mundo a passeio. Então a gente tem uma diretriz, tem uma razão de ser. E não é ninguém que vai dizer, não é o professor Valdo, não sou eu, não é a PEX, não é a Consus. É a própria pessoa que tem que saber, com os amparadores dela, qual é a diretrix dela, qual é a razão dela existir. E é uma razão, com certeza, evolutiva, assistencial e está relacionada à aprendizagem, que essas são variáveis que nós já temos sistematizadas em processo de pesquisa. Então, a autossuperação diz respeito a isso, ao desafio constante, a gente está aprendendo, fazendo assistência e estando colocando sempre o autodiscernimento em tudo. Então, é o que eu indicaria a pessoa que quer aprofundar isso, é estudar o verbete diretrix. O verbetógrafo poderia comentar na Fatologia, página 15, linha 12, o snobismo técnico cosmoético pró-evolutivo. A gente tem vários exemplos aí, né? Tem um exemplo, acho que o mais marcante, até eu trouxe aqui, é o do professor Marcelo da Luz, que está inclusive lançando o livro, né? Que ele manda uma carta para os bispos e fala, pede, me tira fora dessa, né? Me inclua fora dessa. Ele manda uma carta para os bispos, muito bem embasada, muito bem estruturada, com todo o cérebro portentoso que ele tem, que até o professor Valdo coloca no prefácio do livro. Portentoso para sério, vocês podem ver, eu aconselho que leiam o livro, comprem o livro, divulguem. Eu já comprei o meu livro, já doei para uma pessoa, que é fundamental a gente estar atento a isso. A INVEX também é uma autoexclusão, é um snobismo técnico. Tá? Eu não estou fazendo aqui apologia de snobismo. O snobismo é uma condição que eu sabia que o pessoal ia perguntar, é um ponto que eu tenho dificuldade. Eu tenho especificamente dificuldade com isso, no sentido, porque muitas vezes as pessoas veem como snobismo, a gente não, mas as pessoas veem como a pessoa oferece uma coisa, você não mas é um ato que pode ser assistencial também, desde que seja cosmoético. Poderia explicar se a pessoa pode doar energia para a central extrafísica de energia e de que maneira poderia ser feito? Isso é que a gente é rica, hein? Essa é rica. Poderia evocar e exteriorizar depois de fazer o EV? Qual seria o período de tempo indicado para ser eficaz? Olha, o processo é receber energia de lá e não mandar. Agora, se você tem energia demais, pode mandar aqui para o CAE, que vai ajudar muito as coisas. Ou mandar para esses caras que escrevem loucuras e tolices nos blogs, né? Seria bom mandar para eles, eles estão precisando. Isso aí vai ajudar muito. Agora, centrais, elas já foram feitas para distribuir energia. Mas você sabe, é como eu digo, o Oceano Pacífico é grande, tem um pouco de água lá. Se você pegar água potável num copo e jogar no Oceano Pacífico, você está enriquecendo o Pacífico. De modo que tudo é possível, né? De modo que manda seu copinho d'água para o Oceano Pacífico da Central Extrafísica. É um tipo. Mas, agora, o que eu quero ver mandar as ideias de ponta da Verpom para a da verdade. Essa podia mandar para mim. Eu estou de pleno acordo. Agora, que é engraçado é o negócio do retorno. Isso é que é pessoa poderosa, hein? Você tem certeza que você não é serenona, né? Vamos perguntar, né? Sei lá, entende?
Cláudio, estou tentando entender aqui o processo de construção do verbete. Gostaria de saber por que você classificou o verbete em crescendologia e não em autossuperaciologia. Essa questão aí da classificação de especialidade, concordo, poderia ser autossuperaciologia. Aí a gente tem que conversar com a equipe, não, mas o crescendo, você já colocou, o título dele é Crescendo das. É crescendologia. Eu achei interessante. Você não tem por onde fugir, não. Antes de tudo é crescendo. A autossuperação, ela carrega crescendo. Antes de tudo, aí o texto é crescendo. É uma evoluciologia, só que focando na parte do crescendo. O problema é o crescendo, é o que manda, o fator determinante. As consequências, né? O detonador da história. Não é a autossuperação, é o crescendo. Marcelo, valeu a polêmica aí, é importante. Eu achei interessante. Vocês estudem. Posso, Cláudio, na mitologia 17, página 17. Achei interessante que você colocou vários mitos, né? Um sobre o autoesforço, outro sobre a autoexposição, outro sobre a autocrítica, sobre o autodesassédio, depois veio para o autodiscernimento, chegou em poder e começou a falar da mitoclastia. Só que você coloca do desperto e depois do teleguiado. Você acha que a mitoclastia começa no desperto e qual seria a diferença do desperto para o teleguiado? Por que você teve necessidade de botar também no teleguiado? Eu já andei pesquisando mais essa questão do teleguiado. Inclusive até apresentei um trabalho sobre isso. O meu conhecimento sobre isso é mínimo. O teleguiado, ele tem um condicionamento positivo. Porque enquanto a gente está no condicionamento, a gente quando fala o ser humano, a massa humana, condicionamento negativo, ele tem uma antena chamada autodiscernimento, teleguiado. A diferença entre o teleguiado e o desperto. O desperto ele está começando a aprender com o assédio. Então ele começa, o assédio para ele deixa de ser assédio, o assediador deixa de ser assistido. Então ele já não tem mais essa condição de ficar botando o dedo na cara dos outros, né? Ele tem o processo de fazer a assistência 24 horas e está o tempo todo ganhando com tudo. A minha visão do teleguiado autocrítico é já a consciência mais próxima ao serenão, mais próxima com essa diretrix mais clara, com a noção com a vida dela mais regrada, com o processo dos ciclos, do ciclograma pessoal mais adiantado, nesse sentido aí. Espero ter ajudado, não sei. Eu estou pensando que agora que pode ser a diferença também, porque o teleguiado, ela vive literalmente em dois mundos ao mesmo tempo, né? Porque é depois de semiconsciência, né? Então ela pode ter uma condição de mitoclastia muito mais abrangente, né? Mais multidimensional, não sei. Nós vivemos num mundo de várias ilusões, mitos, né? Maia, né? Então, você saber lidar com esses mitos, com essas ilusões, sem ser engolidos por elas, você saber lidar com as paixões. Acho que tanto em relação ao amor, você tem que não ter paixão excessiva, apego, como também em relação à derrota. Você também não tem que ter autodepreciação. Então a gente tem que arrumar um meio termo nesse sentido, aproveitando aí o teu gancho, isso que eu estava pensando em falar. Você saber lidar também com os dois e estar botando discernimento em tudo. Tá bom, eu acho que o delegado teria mais desenvolvido isso. Tá bom, obrigado. Cláudio, na página 15, em fatologia, você pode explicar melhor, na linha 12, de cima para baixo, os assuntos e as lembranças difíceis de abordar a serem superados e encaminhados para o FIEX. Quem não tem um fato, uma vivência que ela quer esquecer ou que ela não considera importante?
Então, os assuntos e as lembranças difíceis de abordar e a serem superados e encaminhados para o FIEX diz respeito ao processo de você, a gente está com um foco no Trafor, na superação, na aprendizagem, na interassistência e na esterilização de energia também. E não ficar no rancor, na dor, na mágoa, né? Isso não leva a nada. As pessoas que têm o hábito de se queixar, com certeza fica difícil avançar, né? Então, muitas vezes não vão a lugar nenhum, né? Cláudio, na página 17, na legislação, na segunda linha, não sei se já viram ali, tem ali a lei do maior inteligência. Ah, isso eu botei de propósito. Ah, é? O que faz o serenão ser serenão? O que faz o evoluciólogo ser evoluciólogo? O que faz o professor Valdo estar aqui coordenando esse processo? É a maior inteligência, é uma ideia... Não, mas é da maior, não é? Ah, tá. É que está com um... Perfeito. É só sobre o errinho ali. Obrigado. Nada. Ainda que eu não aplique o paradigma consciencial, posso cumprir meu papel no mundo? Sim, sem dúvida nenhuma. A gatinha lá em casa mora comigo, ela não conhece nada de paradigma consciencial. Ela está cumprindo o papel dela no mundo. Agora veja, depende do seu papel. O seu papel está tudo certo? Esqueça o paradigma consciencial. Se o processo você está sentindo bem, você está cumprindo o seu papel. Cada um no seu nível e desempenhando o seu papel. Professor Cláudio, na fatologia, página 15, no final da 4ª linha, de cima para baixo, poderia ampliar o aprendizado derivado de doenças e crises, priorizando a reflexão e autossuperação, sem necessidade de fixação na dor? Obrigado por essa oportunidade de responder essa questão aí, aprofundar. As pessoas, é muito fácil a gente falar, né? A gente teorizar sobre isso, né? Mas a pessoa que está sentindo dor, ela não consegue mudar essa frequência. Ela está nessa frequência de dor, de vitimização, de mágoa, de melancolia. Então, colocar essa ideia, essa prioridade de estar com foco na aprendizagem, com foco na viragem evolutiva. Procurar ter uma cosmovisão, não ficar restrito ao processo físico. Muitas vezes, como a gente colocou, às vezes a gente perde algumas coisas para poder ter coisas maiores, ou ideias maiores, ou companhias melhores. Então é nesse sentido, a gente não está focado no rancor, na dor, e está com foco na autossuperação. A ideia é essa aí. Cláudio, aqui no ar, Tânia Guimarães. É a sua politicologia, na página 17. Você pode falar um pouco mais desse seu 4º item, a teática da democracia pura? Posso sim. Nós vamos ter agora o evento da democracia direta, e que a gente pode aprofundar mais isso. Mas eu vou me ater ao que se perguntou aqui. A teática da democracia pura é uma realidade que a gente não tem ainda no nosso planeta. A gente tem uma democracia representativa, uma democracia que é furada, que a gente é obrigado a votar. E até fazendo apologia aí ao professor J. Vasconcelos, que participou do curso aqui Heterocrítica, de obra útil, e que vai estar no simpósio Democracia Direta, diz respeito à democracia pura, isso que a gente tem procurado fazer aqui no Tertuliário, com votos, com participação aberta para todas as pessoas do planeta, agora com a proposta de colocar em vários idiomas a equipe de tradução. Então, a teática da democracia pura, ela nos dá autoridade para nos dá, no caso, dá a pessoa que trabalha a questão da democracia pura, nos dá autoridade para que possa ter uma liderança legítima, ter uma hierarquia evolutiva, ter uma hierarquia de pessoas realmente comprometidas. Essa hierarquia em crescendo, segundo seu entendimento, né? A hierarquia em crescendo, porque o seu verbete é crescendo. Seria o máximo, né? Democracia Sim. pura. Tá ok, muito obrigada. Obrigado a você.
Cláudio, aqui na fatologia, acho que 11ª linha, você fala os acertos policármicos. Você poderia aprofundar? Porque eu entendo bem quer dizer, eu consigo entender o egocármico e o grupo kármico, mas esse aí está meio... eu boto acertos egocármicos, acertos grupocármicos e acertos policármicos. Isso. A pessoa que muitas vezes tem uma liderança, tem uma função policármica, a ideia é essa, que ela também tem acertos a serem feitos. Ela muitas vezes foi líder no passado, mexeu com multidões, mexeu com países, mexeu com até, em termos até maiores, né? E ela tem também que fazer, a partir dos acertos anteriores, claro que há uma escala, ela primeiro vai trabalhar o ego-karma, e depois o grupo-karma, mas também de respeito a processos de várias nações, vários planetas até, que ela tem que ficar acertando isso aí. Agora você pergunta, como fazer isso? Não é o meu nível, tá? Então, eu posso dizer que o acerto policármico diz respeito a lideranças que foram, por exemplo, grandes teóricos, que influenciaram multidões, que vai além de grupos, de grupelhos, entendeu? Nesse sentido. Tá bom, obrigada. Obrigado. Cláudio, no A, Tânia Guimarães novamente. Logo abaixo dos acertos policármicos. Você já falou sobre o esnobismo técnico? Já falei. Você quer que eu fale mais? Quero sim. A gente tem o esnobismo técnico que não é cosmoético, é o que a gente mais tem, né? É o esnobismo da pessoa que não trabalha com assistência. Então, a gente tem vários exemplos aí no mundo de as pessoas que não... por exemplo, a própria pessoa que vem para Foz e não procura, não acompanha as tertúlias, não consegue acompanhar. Isso é um esnobismo não cosmoético, para ela. Agora, o cosmoético é o caso citado aí, por exemplo, da autoexclusão voluntária, do inversor, por exemplo. A pessoa que ela opta por ter hábitos sadios. A pessoa que opta por se abster numa eleição vendida, comprada, como a gente vê em vários casos aí. Então, seria nesse sentido. A pessoa ela vai, então, ter uma postura de autoexclusão, ela vai abrir mão do que é dado a ela, porque ela tem uma opção melhor e não vai optar por isso por briga, ela vai esnobar, né? É uma ideia complexa, realmente. Sim. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando do técnico anticosmoético que está esnobando. Agora, por que você no final botou pró-evolutivo? Você não... Não, o que a gente coloca aqui é o cosmoético. É o quê? A gente coloca o cosmoético aqui. Você viu o cosmoético, né? Pró-evolutivo. É esnobismo. E o que é o esnobismo? Então, o que é um esnobismo cosmoético? E o que é um esnobismo pró-evolutivo? Então, tem 3 ideias que... a missão superavitária... Não convergentes. A pessoa o tempo todo está fazendo decisões. Está optando por caminho A, B ou C. Nesse momento, a alma ela vai ter que dar banana para algumas coisas. Por que cosmoético? Porque pró-evolutivo. É um reforço, é um sentido de estar enfatizando o cosmoético. É uma ideia que eu estou trabalhando para ver se eu consigo atingir isso dia. Então, eu estou sugerindo que você tirasse o cosmoético, colocasse anticosmoético, e o pró-evolutivo você eliminasse desse item. Não, a ideia não é colocar anticosmoético, não. Pró-evolutivo? O anticosmoético então, não. Existe um esnobismo. O livro do Marcelo da Luz, por exemplo. E existe um esnobismo. É um esnobismo cosmoético. Eu não estou enfocando aqui o processo processo do egoísmo, não, gente. Pode ser um esnobismo técnico cosmoético, pró-evolutivo, o exemplo de uma pessoa que ela tem uma opção de fazer outra atividade, mas agora eu não posso, porque eu vou fazer TENEPS. Pode ser? A ideia do anticosmoético aí, a gente combateu o anticosmoético, entendeu? Não é colocar aqui. Cláudio, e também, por exemplo, os objetores de consciência, eles fazem o esnobismo.
cosmoética. Eles têm uma filosofia, um código de conduta pessoal antibelicista, pacifista. Então, eles não servem o exército, preferem para a cadeia, mas eles não vão servir porque é contra aquilo que eles praticam. Em compensação, num processo anticosmoético pode ocorrer diferente, numa religião que não permite a transfusão de sangue e deixa matar uma criança, porque a criança não pode receber sangue porque é um snobismo negativo, do ignorantismo. De uma certa igreja, né? Então é uma condição de renúncia também, talvez podemos botar renúncia em vez de snobismo. Vamos avaliar, Tânia, a sua ideia, vamos conversar. Obrigado. As 3 qualidades para o snobismo, né? Não vai ficar difícil para esclarecer? Não sei. Eu não sei se eu estou entendendo a sua dúvida, mas assim, ó, o snobismo cosmoético já ficou claro pelos exemplos? É quando Sim, você, às vezes, você é obrigado porque tinham a falar 3 qualidades, você né, que não são então, convergentes. O outro pró-evolutivo é como se fosse um a mais, um adendo, um reforço. Porque o snobismo cosmoético já deve ser evolutivo, senão não é cosmoético. Então é mais um reforço, mas eu acho que está perfeito. Não vejo problema nenhum. Contraditório, você entendeu que não é, né? A professora Mauro está lembrando aqui o princípio da descrença, a descrenciologia, você está... também a técnica da banana, né? Banana technique para as coisas que a gente não dá para fazer tudo, pessoal. Infelizmente tem que abrir mão de algumas coisas. De algumas companhias também. No cosmoético técnico, quando ele respondeu a um teletertuliano, perguntando sobre a questão da conscienciologia, né? Se ele poderia ter o papel dele. Falei da Crystal. Sem o paradigma consciencial, ok, cada um no seu nível evolutivo. Nós ficamos aqui, eu falei você de aí. alguém que vive comigo, que é a Crystal, a gatinha. Ela não conhece nada de paradigma consciencial. Está cumprindo o papel dela. Ela me falou que está bem. Ela me falou. Agora de manhã mesmo ela falou que está tudo bem. Alto nível. Essa ideia do snobismo não é uma coisa ofensiva, ela é uma necessidade de você abrir mão de algumas coisas. Tem outro nome para isso, né? Tapa com luva de perica. Tá certo? Essa é a esnobação mais técnica. Às vezes ajuda a despertar a pessoa. Agora, você fala também sem carregar nas tintas, do jeito que eu falei. Você não acha que eu falei com uma certa elegância, não? Eu não carreguei nas tintas, eu só expliquei. Que eu podia falar, olha aqui, cada um fica na baratosfera que queira. Eu não disse isso, nem estou falando agora. Está entendendo? Eu não cheguei à ironia, ao sarcasmo, ao escárnio, à sátira. Não. Sou irreverente. A irreverência, essa me perdoa, mas forever. Não tem jeito. Se nós não formos irreverentes, você vai virar guru, sacralizar as coisas, vai ficar tudo piegas, ridículo. Vai virar demagogo, né? Vai virar demagogia. Eu acho que a raiz da Tales é um pouco isso, né? A Tales mais séria é justamente esse nível. É a luva de pelica. A raiz dela. Não é fácil, mas é o jeito. Agora, outro nome que eles gostam de usar chama morde e assopra. Também entra aí. Vocês podem escolher à vontade. Vocês querem que eu leia tudo de novo do rapaz? Vocês entenderam bem o que ela falou? Eu vou ler. Aqui. Ainda que eu não aplique o paradigma consciencial, posso cumprir meu papel no mundo? Conclusão, eu não disse, mas agora vamos analisar a pessoa. Ela está falando isso porque tem alguma coisa muito braba com ela, ou com alguém junto, ou com a dupla, ou com a família, ou com a filha, ou com o filho. Alguma coisa tem, senão a pessoa não ia ter essa ideia. Isso está na cara, isso é da psicologia, da consciência-terapia, da psiquiatria, está na cara. A pessoa perguntando, ela mostra o ego dela. Se a pessoa que está
ouvindo, souber analisar. Toda pergunta mostra o ego da pessoa que pergunta. Direto ou indiretamente. 99,9999 é indiretamente. Isso é inevitável. Agora, veja, é esnobação? Sim. É a banana technique? Sim. Não há dúvida que é. É irreverência? Sim. Agora, veja, até um certo ponto eu perguntaria, é impacto-terapia? Também, pode ser. Será o efeito disso na pessoa? Valdo, Professor. você poderia explicar mais por que está na cara nesse caso que tem alguma coisa brava com ela? Porque eu não supe ver isso. Escuta, presta atenção. Olha aqui, ó, vamos analisar lá. Eu não falei o nome da pessoa, isso eu não posso falar. Porque senão aí seria anticosmoético. Ainda que eu não aplique o paradigma consciencial, posso cumprir meu papel no mundo. É uma pessoa que não quer mudar aquilo que ele tem. Deve ter alguma coisa que ele está segurando, mas violentamente. Ele não quer mudar. Agora, veja, o paradigma consciencial está chateando a pessoa. Ele queria arranjar um jeito de contornar os obstáculos. Dar um jeito, igual o rio. E tem coisa que não pode. A pessoa tem que ser javalínica, ela tem que enfrentar o rio. Ela tem que engolir a montanha. Ela tem que ultrapassar o obstáculo. Mas como você chegou nessa conclusão? Porque o que eu percebi... Não, é só você pensar o que está falando. Eu percebi culpa. O que eu percebi foi culpa, mas não consigo chegar a esse ponto. Não, como é que eu entendi isso, né? Se a pessoa não quisesse, não tivesse nem considerado o paradigma, nem teria feito essa pergunta. Se fez a pergunta, então, ela já considerou. Laura, pense bem. O que produziu essa interrogação na cabeça desse meu amigo? Alguma coisa com culpa, alguma coisa errada que ela fez. Não é bem culpa, não. Ele quer acomodar a situação dele numa boa. Entendi. E chama acomodação. Eu agora estou analisando a coisa mais profunda. Como que o Pedro falou. Acomodação na periferia. Acomodação na moldura. Não querer assumir alguma acomodação coisa. No acostamento. Acomodação no buraco, na sarjeta, que às vezes ele está. Por exemplo, vou só te falar, eu não sei o que é, eu estou analisando no escuro. O meu amigo lá que me perdoa. O que eu estou falando aqui, tudo são hipóteses. Hipótese tentativa. Por exemplo, vamos supor que ele fuma e não quer deixar de fumar. Pronto, já torrou tudo aí com ele. Não, eu entendi agora, Valdo. Eu posso seguir fumando que eu estou cumprindo a minha vida? O problema é seu. A questão é que a minha gatinha está cumprindo a vida dela. A questão é que ele conseguiu enxergar o paradigma, porque ele fez a pergunta. Porque se ele não tivesse conseguido enxergar de qualquer maneira, uma coisa muito séria. Pode ser melhor e não quer. Aqui, uma coisa muito séria. Quem perguntou isso não é gente boba. Eu não conheço, não sei quem é a pessoa. Mas veja, não é gente boba. Porque percebeu o nível do paradigma consciencial que é arrasador. Por que é arrasador? Porque ele é baseado no princípio da descrenciologia. É um processo de experiência pessoal, o paradigma consciencial. Descrença e paradigma consciencial é a mesma coisa. É baseado no experimento pessoal da pessoa. A ciência que nós estamos apresentando, a neociência, que eles chamam de subciência, pseudociência, infraciência ou qualquer coisa, e que eu chamo de paraciência, ela tem uma diferença com o resto. Ela é baseada no parapsiquismo, na multidimensionalidade e na experiência pessoal. Então, conscienciologia, antes de mais nada, é a vivência da pessoa, pessoalmente. Não é do grupo, não é da coletividade, não é da humanidade, não é para a população do cosmos. Não tem nada a ver com isso. É a pessoa, antes de mais nada. É a unidade da população do cosmos. Isso é terrível. Ele viu alguma coisa nesse sentido que afetou a ele. Senão ele não perguntaria. Às vezes, não afetou a ele. Afetou aquilo que eu falei, uma filha, um filho. Alguma coisa nesse sentido, vocês têm que ver. Eu estou analisando aqui, gente, isso é que chama a psicologia indireta. Em medicina é o diagnóstico diferencial.
É aquele que você dá por tabela. É o processo do vai e bate, vai e volta. O bate e volta. Sabe como é que é? Ricochete. Isso aqui é análise de ricochete. Pode ser. Alguma dessas minhas hipóteses deve estar chegando perto da realidade, da que eu não sei quem é, né? Mas ele vai saber. Ele está ouvindo isso aí. Professor, o que me chama a atenção também não é só a questão dele ter reconhecido a questão do paradigma, mas a frase dele lá, ele diz assim, o meu papel no mundo. Então, ele não está preocupado só com o grupo karma dele, né? Podia ser menorzinha a dúvida dele. É questão de... É a vida dele. É grande. Ele já deve ter visto o paradigma, ficou sabendo que tem a programação existencial, como é que fica isso, cosmoética, o prioritário, a evolução, o discernimento. Só aí eu já dei mais 6 coisas. Terrível. Exemplo do Marcelo Luz. Pois é, o Marcelo, terrível negócio. Outra coisa, ainda não falei que eu posso falar mais. Repetir aquele caso do bispo, lá do interior de São Paulo, que me colocou na berlinda, metendo o pau, zancando comigo, e dando nome, arranjando epíteto. O que há? Sou personagem do livro do Marcelo. Tá certo? Agora, eu estou muito bem, né? Lá no livro tem todos esses caras aí que eles falam da história, está tudo lá no livro. Eu estou no meio, está ótimo. Já valeu. O que determina o sexo do serenão ou da serenona? Seria a quantidade de vezes que ressomou em determinado sexo? Não. Seria aquilo que tem vantagem para ele funcionar na proex coletiva, que geralmente é holocármica dele. Olicármica. Então, essa policarmalidade é que vai dar a sexualidade dele. Não tem lógica isso? Thomas Edison teve atuação no polikarma? Poderia comentar? O que você acha? Fala você primeiro aí, você que é amigo dele. Inventor da lâmpada. Com certeza. Você sabe que é lógico que ele teve, é coisa muito séria. A hora que o cara falou, o amigo dele, o que trabalhava com ele. Mas, professor, tem que parar com isso. O senhor já fez até agora 167 experiências, não achou a lâmpada? Assim, sim, mas o que o senhor lucrou com isso? Lucrei a 167 modalidades de manifestação, experiência e investigação que não dão certo, que não mostram o que é a lâmpada. De modo que eu vou ver a 168ª agora. Mandou o cara para o escambau. Não é. O homem era super inteligente, o Edson. Muito inteligente, hein? Era constante, persistente. Agora o nome é esse, não. O nome é tenaz. Ele era uma pessoa com tenacidade, perseverança, persistência mesmo, mas tenacidade. Então, isso é o que eu chamo de autodeterminologia. A autodeterminologia dele era de exemplar. É o exemplar, é o exemplarismo, é do exemplarismo. Thomas Edison. Agora ele chamava Thomas Alva Edison. Alva quer dizer branco, claro. É da lâmpada. Então, é Thomas Lâmpada. Né? É impressionante você pensar isso. Do dia, para a gente poder ler. É o máximo. Ele já ganhou todos. Já ganhou muito. Não, e sem candeeiro. Ele estendeu o dia. Vocês sabem que eu tenho nas minhas retrocognições candeeiro de tudo quanto é jeito na mão, né? Por todo lado eu andando de candeeiro, porque esse meu negócio de viver durante a noite, eu já fazia isso há centenas de anos, muitos séculos. Então o candeeiro é aquele mesmo que fala do Cristo espera por si. Que ele foi lá, acendeu o candeeiro para ver o que é que tinha. Para buscar o vinho. Candeeiro. Não é fácil. Eu tive contato com esse negócio de falta de luz no interior, porque lá na minha terra às vezes faltava luz, e tinha certas fazendas que não tinha. Era tudo na base do candeeiro. E lá tinha candeeiro daqueles bonitos, redondinhos, assim, acertado, parece um pires, que você pegava com as coisas todas. Sabe como é que é? Eu usei isso na minha infância, lá no interior. Faltava muita luz lá.
sabe? Tinha muito disso. A vida, gente, melhorou demais. A década de 30 no Brasil, no interior, lá que eu vivi, não é fácil. Eu posso contar, como eu já falei aqui, mais de 100 casos. Tem cada coisa engraçadíssima. A hora que eu vou procurar cocô de vaca, daquele negócio daquele tamanho, para vender como estrume, dava uma nota, máximo. A hora que eu ia buscar os fios de cobre que os caras deixavam cair no poste da rua, eu juntava aquilo tudo, dava uma nota, depois que o cobre era... Todo mundo queria aquilo. E os caras que estavam mexendo, eletricista, não viam que os negócios caíram, nem nada, e aquilo ficava na... Eu então ia poste por poste, a cidade inteira, eu vi todos os postes. Tudo. E a gente pegava um monte, arranjava um embornal, que é uma sacola de pano, colocava de lado e enchia aquilo com arame. Depois ia lá e trocava com o cara. Aquilo tudo valia. Você vê que hoje eles roubam o arame, né, de cobre aí. Os negócios, de vez em quando o cara morre, né? Morreu um agora. Recebeu uma pancada maior lá de choque elétrico. O cara foi embora. Era ladrão de fio de cobre. De modo que eu não era ladrão. Eu colhia os negócios debaixo dos postes, tá? E a quantidade de doença do pulmão por respirar aquilo num ambiente fechado, no frio, estragar os olhos porque não tinha condição de ler daquele jeito, ficar tentando tinha tudo ler. Isso. Então era um negócio de... Não, e o negócio da tosse. Conceituá-lo. O pior da história é que o cara tossia, com a tosse ele apagava o candeeiro. Eu vi isso tudo. Eu vi isso tudo. Sabe? Primeiro ele cheirava, dava tosse, ele começava a tossir, a tosse dele apagava o candeeiro. Entende? Quando é a vela pequena ou qualquer coisa nesse sentido, apaga, né? Igualzinho na hora do aniversário. Que é uma coisa errada, vocês sabem. Gente que sopra bolo de aniversário, vocês não devem comer, porque senão você pode pegar a tuberculose do cara que soprou. São os perdigotos. A gente nunca sabe. Esse negócio não pode estar soprando, não tem nada disso. Não, só sopre o bolo que é seu e longe da gente, aí está tudo certo. Agora, soprar na sua cara ou dar o bolo para você, como é que é? Não está certo, né? Primeiro pedaço. Agora, o povo está começando a ter essa educação, está chegando nisso, já é o nível do polimento da educação, né? Está começando a melhorar isso aí. Mas ainda não tem aí no ar. Não. Os politicamente corretos ainda não chegaram aí. Hein? O falso. Bolo falso. Tem aquela fachada ali e depois os bolos já estão todos cortados. Agora Cláudio, veja bem. Aqui no ar, Luci, parabéns pelo seu verbete. Eu gostaria de sugerir, na página 14, a unidade de medida, eu sugiro na qualificação da autossuperação, é a recim, está evitando um dá com outro dá, 3 dás. Em vez de qualidade, colocar qualificação. Vamos fazer isso em homenagem a ela, tá certo? Tá ok? Homenagem não, por favor. Se tiver correto, que seja. Em A, não é? Em A, olha, qualidade. Eles não querem mudar, então. Ah, tá bom. Fica por aí. Tá bom. Você tentou. Eu estou pensando, né, professor? Unidade da qualidade, ela quer mudar. Eu, às vezes, você sabe que eu mudo aí, né, em certos lugares, né? Você já viu, né? Tem lugar que, às vezes, eu mudo algumas coisas. Não, o que ela quer mudar é a qualidade. Cada idade. É o sufixo que ela quer mudar, porque está repetido. É o dá. Ah, ela quer isso? Então pode ser dar qualidade na autossuperação. Pode ser. Em A, qualidade. Não, mas olha, dá aqui, eu não estou vendo nada demais. Eu também não vejo nada demais. Não tem nada demais, não. O português está ótimo.
Eu estou pensando que o processo da repetição do som. Não é isso. Então, isso aí não é nada. Você sabe, isso chama homofonia. A gente, às vezes, evita. Eu, às vezes, por exemplo, aqui, ó, nesse processo da tributologia, eu ponho a holomatura-essência da qualidade e tal, para não ficar idade. Isso aqui é para cortar a homofonia. Homofonia tem vários nomes. O outro é eco. Tem vários nomes nisso. Ressonância. É eco da linguagem. Cláudio. Alô, Cláudio? Tá. Aí na fatologia, no final da 13ª linha. Qual linha? Final da 13ª linha. Pode falar. O padrão sempiterno, é esse mesmo? Esse verbete também. O padrão é de infinito, que a pessoa adota no sentido de manter a retilinearidade dela. Vocês lendo o verbete, vocês vão entender melhor. Ok. Padrão sempiterno, tem verbete nesse sentido aí. Obrigado. Alô, Cláudio? Aqui na parafatologia, página 15, na primeira, segunda, terceira, quarta linha, a paracrise de crescimento. Quando você colocou isso, o que você pensou na paracrise de crescimento? Eu acho que a parafatologia inclui todos os fenômenos que são não só físicos, né? Então, a princípio... Um deles é o recesso projetivo. É uma paracrise. O próprio nascimento, né? Estou só lembrando para ajudar o Cláudio. O próprio nascimento, obrigado. Eu pensei aqui... A dessoma. Isso. Né? Eu pensei aqui... Aquela projeção que você tem, que você entra em crise, mas é uma crise... Eu pensei numa crise também, numa crise tipo assim, a pessoa que está em desacordo com o curso intermissivo. Seria alguma coisa também nesse sentido? O não ajustado, né? A pessoa exatamente, permissivista inadaptado. Uhum. É um exemplo bom. A pessoa que está em melim, entrando em melim. Pessoa que não encontrou o seu grupo evolutivo, talvez. Não, aí em parte sim. Né? Mas é um processo de grupo também, né? O Cláudio, na página 15, fatologia, na quinta linha de baixo para cima, tem assim, a necessidade periódica intrafísica de desassédio. Desde a hora que eu li, que eu marquei esse periódica. Por que você botou periódica aí? A gente está o tempo todo sob influências várias, né? Então a gente tem que priorizar o desassédio. Inclusive quando a gente coloca lá o código de cosmoética grupal, isso tem que ser colocado também no código cosmoético grupal, a questão do desassédio. As ICs têm que ter pessoas capacitadas para fazer esse desassédio periódico, porque é um processo do planeta Terra, da nossa vida, das nossas relações. Não, sim, porque na minha cabeça teria que ser de uma forma contínua, entendeu? Então, assim, quando você bota periódica, de vez em quando você fica assediado, tem que desassediar. De 5 em 5 segundos. Alguma coisa você pensou. 5 em 5 segundos, tá bom. Olha, uma boa confirmação. O nosso amigo escreveu de novo. Com relação à pergunta sobre o paradigma consciencial, gostaria de informar que estou fazendo a programação existencial modalidade à distância. Falei para vocês que eu devia estar pesquisando. Teve aquele impacto, teve que tomar a medida aí. Está na cara. É bem claro isso aqui. Mexeu com ele alguma coisa. Ele não está falando o quê? Mas já disse pelo menos de onde saiu, né? Proex. Não é fácil. Foi aí que ele viu o paradigma. Um monte de gente que vai estudar a Proex e descobre o paradigma. Outros vão estudar o paradigma e descobrem a Proex. Isso tudo cria problema. O paradigma é envolvente. Por mesmo que a pessoa não aceite, ela é engolida por ele. É o processo da cienciologia, Às vezes é o anti-intermissivista.
Ele é o anti-intermissivista. Ele dá o contra de uma maneira total. Tem cara que já chegou para mim falando isso tudo. Para valer. Então eu penso, não, olha, a gente se encontra aí pelas quebradas de Abit, te respeito muito, mas as quebradas da evolução, nós não vamos nos encontrar, vamos ver quem é que chega lá. Vamos ver quem é que vai ser serenão primeiro. Quer apostar? Vamos fazer força? Essas minhas brincadeiras eu faço com isso faz 50 anos, né? Tem um monte de gente. Quem é que está com o microfone aí? Quem é que ainda não falou? Tem gente ainda que ainda não falou aqui, né? Hoje. Você já falou? Preciso ver quem é que não falou. O Marconi não falou nada hoje, uma coisa tão séria dessa, Marconi, como é que é possível? Fala aí, Adolfo. Cláudio, eu queria pedir para você falar um pouco sobre a questão da ideia e do que levou você, como foi a construção desse verbete. Eu já recebi ele com muitas informações. A ideia inicial do verbete era ciclo das autossuperações. Paralelo a essas ideias, surgiu aí, ou antes dessas ideias, tinham 5 ciclos, tinha um ciclo reparatório, tinha o ciclograma, que o professor Pedro Fernandes está aí, lançou o curso, agora vai ter uma nova edição. Então, tem o verbete também, a autossuperação prioritária do professor André, tem a autossuperação específica do professor Valdo. Então, esse tema aqui, eu até escrevi aqui, vou dar uma olhada aqui, é contribuir a partir dessa oportunidade para estar colocando mais a minha visão. A proposta do professor Valdo é picotar ao máximo as ideias do cosmos, né? Você, de forma lúcida, a gente colocar as nossas visões em relação ao universo. Então eu coloquei assim: vejo o processo evolutivo como um crescendo de autossuperações, no qual a aprendizagem, a reconciliação, a interassistência e o autodiscernimento são pré-requisitos fundamentais diante dos sucessivos desafios que temos a cada instante. A ideia, então, deixou de ser ciclo, virou crescendo. Achei que ficou melhor do que ciclo. O crescendo, porque é um processo, cada vez mais, a gente tem mais desafio, mais travão, mais dificuldade, exige mais da consciência. Então, a ideia foi realmente colocar um verbete positivo, traforista, como doação para todos os colegas aí, e o professor Valdo também. Sua contribuição é muito boa. Muito bem feito. Cláudio, aqui no ar. Aqui em cima. No ar. No cantinho aqui. Eu queria saber que na fatologia, no final da 11ª linha, começo da 12ª, você colocou o trafor consequente. O que é o contexto que você quer dizer com isso? O que move a gente, que alavanca, é o trafor. O trafor é o que está na frente aí, o que a gente precisa estar de olho, é o que vai gerar a sinergia. Então, o trafor conseguiu. Não adianta o trafor que não seja um dê fruto, não dê resultado. O cara tem lido os trafores, maravilhoso. O cara tem um monte de trafor, mas não aplica nada. É um verbete, como o professor Pedro está lembrando aqui. Então, a ideia, eu trabalho muito da OIC, da Apex e da Conscius, de estar ressaltando a pessoa se torne mais eficaz no processo com os resultados evolutivos e mais assistência. Então, para aprofundar isso aí, eu sugiro o verbete. Você já conhece o verbete, você está perguntando em relação ao crescendo, né? O que faz a autossuperação é o trafor consequente. É nessa linha, Jarbas. Espero ter... Beleza. Cláudio, depois desse verbete daqui, eu queria saber qual vai ser a sua próxima autossuperação em termos de GESCOM. Vou fazer mais um outro verbete. Com a parede agora. Vou fazer mais outro verbete. Vou fazer outros verbetes. Um verbete tem um verbete no forno aí. Tem que ser crescendo. Vai ser difícil manter esse nível aqui. Esse caderno aí, uma hora o Jarbas sai de ver isso.
O livro também está em projeto aí, mas a ideia é seguir aquele velho esquema de aula, artigo e livro. Não querer dar um pulo maior, porque às vezes não adianta escrever um livro também que a gente vai se arrepender, né? Então o professor Waldo falou que eu estou atrasado, que eu devia estar publicado o livro já. Mas eu acho que, eu espero, agora com mais condição, fazer um livro melhor do que eu faria há algum tempo atrás. Não, dúvida não. Eu tenho que escolher, definir bem o tema. Eu vou esperar de repente um. E se você agora eu vou ficar com os verbetes, vou ficar com as aulas, que espero ter mais aulas, e aceito também sugestões suas para fazer o livro aí. O tema que você me der, eu vou fazer. O homem escreve muito bem, jornalista, conhece tudo. Você sabe que o Cláudio tinha contato com tudo quanto é mídia de Foz, né? E mexia com isso aqui o tempo todo. Atualmente eu não sei mais o que ele anda fazendo, mas teve uma temporada que você tinha contato com todo mundo. Ele conhece mais o campo, o universo da mídia, de modo geral, aqui em Foz. Ele que sabe mais. A Trifronteira, a Trifron. O negócio é sério. Isso te dá uma boa visão de conjunto. Eu estou procurando ficar mais focado em outras áreas, né? Que é a área da administração, que eu preciso trabalhar mais a questão da auto-organização e pegar as coisas boas do jornalismo, né? Cosmovisão, a reflexão, a Tares. Então, o jornalismo, em tese, a tendência dele é ser universalista. Bom jornalismo, né? O bom jornalismo, nós estamos falando. Só é o bom, é o jornalismo. Porque o que não presta não é jornalismo. Né? Agora, Cláudio, é impressionante o negócio do iPad com os jornais, tá? Agora, a Folha demora muito. Ela demora 5 minutos para pegar o conteúdo inteiro. Você vê ela inteira. Tem que esperar 5 minutos. Então o negócio você marca lá e deixa. 5 minutos depois está o jornal lá para você. Você não paga, não tem nada, tudo gratuito. Isso, gente, é impressionante. Os jornais estão se acabando. Eles vão acabar desse jeito. Você não acha? Escuta, Folha de São Paulo. 3 horas da manhã, eu põe a unha lá. Tá. Então começa o negócio a rodar. Aí vem 5 minutos. Espere, por favor, atenção, 5 minutos. 4 minutos. 3 minutos. 2 minutos. 1 minuto. Aquilo vai chegando até preencher tudo. Aí aparece o jornal inteiro. Você lê tudo. Todos os cadernos. Tem tudo lá. Como é que é isso? Folha de São Paulo é o maior jornal do Brasil. Estou falando do maior. Agora está o Globo, está o Processo New York Times. Eu tenho tudo lá. Como é que fica? É tanto que eu já falei agora lá no Holociclo e na Holoteca, eles podem estudar porque eu não preciso mais dos jornais todos do jeito que era. Isso aí já me alivia o processo. Então precisa ver que jornais que nós vamos agora assinar. E a gente recebe muitos. Isso vai diminuir os nossos gastos mensais com o processo. Entende? Isso é uma coisa que tem que estudar lá embaixo. Agora vou pedir a Cris, a turma toda, para examinar isso. Eu já estou com uma meia dúzia de jornais. As revistas eu não olho, não. Porque essas, agora, hoje, por exemplo, já tem. A gente põe lá, Veja, eu tenho lá essas revistas, mas Veja, já está pronta a revista dessa semana, está tudo na mão da pessoa, já tem tudo lá. Você já pode ver também a opção de coisa. Mas revista eu gosto de ver mesmo da minha mão. É melhor. Mas agora jornal. Por exemplo, esse caso aí dessas pessoas que escreveram contra o português, tem tudo lá no jornal. 3 horas da manhã eu estava lendo isso. Você pode escolher o que tem, o mundo inteiro está falando lá do assunto, você põe lá, arranja tudo. E outra coisa, você aumenta, coloca o fonte que você queira, enorme lá o negócio, cresce tudo. Você não acha que é o máximo? Outra coisa, você pode pegar a CNN que o cara fala para você, só você pôr no som, etc. tal, ele explica tudo o que é que tem. CNN. Não são todos que tem. Agora, o da Folha demora 5 minutos. Se você tiver paciência com 5 minutos, você tem a Folha na mão.
Acho que a tendência mesmo é a gente usar o webcast, né? Que a pessoa está trabalhando, está tomando banho, as pessoas fazem várias coisas ao mesmo tempo, a tendência é essa. Possivelmente eles vão usar também com o tempo mais a questão de som. Entende? Que pode ouvir marca do jeito que é que tem o viva voz. Para mim vai ter muita coisa nesse sentido. É bem possível. Isso aí eles não chegar no rumo. Agora, outra coisa, eu não sei se você está sabendo, eu já mostrei aqui como é que é. Por exemplo, eu falo com meu filho, eu ponho só o dedo, uma unha, no telefone dele. Na mesma hora ele aparece no iPad, falando para mim. Entende? Devido ao iPhone que está ligado. Então, ligou tudo. Agora, eu ainda não consigo ele me ver lá. Isso é o celular dele desse tamanhozinho. Você está entendendo? Mas tem o iPhone no meio. Entende? Agora, é impressionante porque ele está vivo aí, falando para você. Lá. E a cara grande. Não é retratinho de carteira, não. É grandão. Cara grande. Aí você pode falar para ele, aqui ó, você está com uma espinha do lado esquerdo aí. Você vê tudo na cara do sujeito. E outra coisa, é instantâneo. Tum, o negócio bate lá e ele atende, na mesma hora ele aparece. Fotografia, tudo. Outra coisa, ele pode pegar um negócio, ele fotografa o ambiente, coloca o cachorrinho, a gata, tudo para você ver como é que ela está. Tudo aparece no iPad. E essas coisas que eu acho até agora que são as melhores que tem. É ler o jornal e ver o processo desse telefone assim, que você vê a pessoa com calma. Valdo. Isso é o máximo. Nós estamos aqui com os visitantes aqui. A Solange já trabalha na Editora Abril, está dando uma notícia aqui em primeira mão, que está com 6 publicações atualmente para disposição no iPad, para a Apple, né, plataforma Apple. E ela está dizendo que até o final do ano vão ser 26. Vai ser lançado um produto chamado IBA, né? IBA, e que aí vai estar praticamente todas as publicações. Eu já tenho várias vídeos no iPad, são várias. E tem vai mais ser uma dúzia. Não apenas. É um monte, enche o quadro lá de agora, a Abril já está expandindo praticamente até o final do ano, vai ter todo o conteúdo. Agora, se dos tudo tablets, não vai né? acontecer com esses periódicos de papéis, alguma coisa vai acontecer, isso aí. Porque não vai ser igual ao livro, não. Livro e revista pode ser que não aguenta mais, mas jornal, como é que vai ser? O jornal é muito efêmero. Agora, se o povo começar a comprar o iPad, como é que vai ser? Eles vão segurar esses jornais todos. Mas isso aí também está dando uma revitalizada no mercado para esses jornais, porque vinha em decadência. Não, né? agora o que eu vi é o seguinte, que eles estão usando anúncio que está aparecendo no iPad. Então eles colocam no jornal, aparece no iPad. Parece que isso aí aumentou o processo da publicidade deles. Esse é um dos caminhos que eu vi lá. É muito carro que está aparecendo no iPad. Qualquer coisa aparece um carro. Sabe, é uma espécie de intrusão. São assediadores, os carros. Qualquer coisa aparece aquele carro na sua frente. Agora, outra coisa também é o seguinte, os americanos, nessas mídias que têm no iPad, eles aparecem com muita coisa bonita de fotografia. Isso também atrai a gente. Interiores, ambientes, landscape, sabe como é que é? Paisagens. Há um monte de coisa que tem lá. Entende? A CNN, New York Times, tudo tem isso. A questão do design, né? Não é bem design, não, é foto mesmo, e nítida. Negócio super nítido, bem claro. É impressionante você ver o ambiente, você ver a paisagem, tudo com detalhes, tudo colorido. O Full HD, né? A alta definição da imagem. Né? Alta definição. Eu tenho o HD aí da Sky, mas não é a mesma coisa, o de lá é mais nítido. Sabe como é que é? Agora, depende também da sua televisão, não é para pegar o Sky. A minha é Bravia. Dizem que esse que tem o L, G e outras coisas, tem um som mais nítido. Eu ainda não vi. Agora, a minha é da grandona. Né? Agora, meu problema atualmente é o seguinte, jornal que suja as mãos, desapareceu. Outra coisa, o meu iPad tem uma capa para não sujar. Então, não risca. Eu não sei se o seu você usa assim. O meu é desse jeito. Quer dizer, eu estou com alto nível de consideração com o bichinho. Sabe como é que é? Não dá para riscar. Ele tem uma capa. Foi colocado, impermeabilizado lá um processo.
Você sabe que tem, né? Um processo desse atualmente. Mas vale a pena. Agora, eu estou esperando colocar agora o caso do iPad fornecer a minha foto para o meu filho. Porque senão só ele que fica pondo a língua de fora para mim. Eu quero pôr a língua de fora para ele também. Você está entendendo como é que é? Da recíproca, né? Para não ficar só um. Eu só recebo, não dou nada? Não, de vez em quando eu posso. Né? Agora, eu recomendo o iPad para quem queira ler jornal. É só saber fazer as inserções adequadas, que vale a pena, em vez de ler o jornal, pegar o iPad. Eu já cheguei à conclusão, não tem jeito. Os fatos é que orientam a pesquisa, você tem que se render ao processo. Agora, eu vou usar o iPad aqui para algumas coisas, para mostrar aí, para dar as notícias na hora. Eu estou esperando que nós vamos ajustar. Estou esperando vir o iPad 2, sabe, a segunda edição dele. É que está muito caro ainda. Nós estamos esperando abaixar os preços. Está muito caro o segundo. Aí esse primeiro eu posso passar para eles lá, ó, e ficar aqui. Aí eu mexo com isso tudo aqui, simultaneamente. Entende? Eu acho que vai ser uma boa. O jornal vai ter um papel mais documental, né? Ser um documento, né? É. Não só ser um fator noticioso. Vai ser noticioso, mas também vai ser uma prova. Vai ter que estudar isso muito. Eu não sei como é que vai ser, não. Mas o processo do jornal, eles vão entrar em crise maior em pouco tempo. Estão todos em crise. Não, eu estou falando é crise grande. Pagando aí. Igual, por exemplo, aos processos da internet. Isso também ainda vai dar crise séria. Vai ser inevitável. Por quê? Os hackers, se você for olhar, tem uma parte péssima e tem uma parte boa. Esse caso do Wikileaks tem um aspecto bom nisso aí, ninguém pode tirar isso do... Como é que é? Isso tudo tem que estudar. Então, ó, eu vejo que vocês da mídia estão até aqui com problema. Não, vocês da mídia. E eu não sou bobo, eu só tiro casquinha na história. Igual vocês, não. Os profissionais da mídia estão até aqui saturados de problema. Viu? O processo não é fácil, não. Cláudio. Sim. Aqui o Marcos. Tudo bem? Oi, Marcos. Parabéns, eu saí de lá do outro lado da Colinópolis. Obrigado. Andando para dar os parabéns. Estava assistindo. Pode espetar, vamos lá. Não, então, acho que tem muito a ver contigo, a gente conversa muito aí, né? Faz muita besteira também, mas se ajuda. Besteira não, é sério. E o Cláudio é um cara realmente que tem verbação por isso aí, porque nos últimos tempos ele tem tentado, né, feito um esforço danado para melhorar. Eu acompanho muitas pessoas, apesar de não falar às vezes direto, né? Mas ele tem realmente feito um esforço de melhora, né? E como eu tenho muita dica, eu também faço muita bobagem, eu também nunca desisto de melhorar, né? Mas eu acho que é um cara bem coerente para lançar esse verbete aí. Mas eu queria perguntar o seguinte para você, Cláudio. Dentro desse crescendo aí, né, a cada novo patamar de superação, de autossuperação, de auto-melhora, né? Como é que a gente pode fazer para identificar melhor essa mudança, quando ela realmente se fez, né, se deu o upgrade, e aproveitar melhor isso para o próximo ciclo, né? Essa questão, muitas vezes a gente tem que, a maioria das vezes abrir mão. Mas tem algumas pessoas que a gente tem que firmar a mão. A gente tem que saber, com o discernimento, o autodiscernimento, saber a hora de firmar a mão, a hora de você falar, não, isso aqui e é isso que faz a dinâmica, né, das conquistas, dos aportes. Então a gente tem que saber, com o autodiscernimento, a minha tendência é muito maior para abrir mão. Então a gente tem que saber aceitar a mudança, aceitar a renovação sempre. Então, ver as coisas boas, né? Ver as coisas boas, as suas conquistas, não passar panos quentes, ver a coisa de forma bem clara, nua, e ouvir outras pessoas. Às vezes as pessoas não ouvem. Então, isso aí é mais importante. Acho que eu estou falando isso porque eu acho que você saber esses momentos, assim, você falou até bem agora de firmar, né? Saber os momentos que houve realmente a conquista e a mudança de patamar, para você firmar bem aquilo. Mais do que velocidade, estou falando por causa do nosso caso mesmo, né? Às vezes a coisa da velocidade, né, ganha de patamar que não é tão verdadeiro, né?
mas o amadurecimento real, né, vamos dizer, dentre esses passos, esses patamares do crescendo, né, e ter o discernimento de saber isso e de firmar, assumir esse ganho, né? Ficar muito atento aos automatismos, né? O processo de robotização existencial. A gente está, muitas vezes a gente está num automatismo, uma robotização, num condicionamento da opinião. Às vezes, por mais que todo mundo esteja contra, não compreendendo você tem que bancar aquilo. Até hoje eu lembro que o professor Valdo falou uma vez na tertúlia, falou: Cláudio, as pessoas não vão entender isso, não adianta. Muito tempo, já no Salão Verde, não sei se você lembra. As pessoas não vão te entender em algumas coisas. Então, tem que, algumas coisas assim mesmo, você ficar... E eu não sei se você fez, eu não consegui pegar o verbete, depois eu vou ler melhor. E se quiser comemorar o verbete, amanhã tem um ping-pong lá, que a gente já joga. Estou falando que todo mundo já joga comigo lá às vezes. A gente já disputou, ganhou de mim, inclusive. Mas eu queria saber se você pôs alguma coisa no verbete que faça esse paralelo entre velocidade, né, e constância, ou alguma coisa, algum parâmetro do tipo. Que esse é bom. A ideia era bem focar a questão do contínuo, mas a velocidade que você fala, né? Não, justamente nesse paralelo da velocidade com a continuidade do crescendo, né? Entendi, você entendeu bem. Isso não pode, isso está errado. Isso é redundância. Você vê aqui que a gente colocou na fatologia vários itens, e os últimos são lá: completismo, max completismo, depois eu te dou uma cópia. E o final é fluxo do cosmos. Sincronicidade e fluxo do cosmos. Então, a ideia a gente mesmo não é intangível. Sim, essa seria mais você conseguir pegar de alguma forma a continuidade com a... Essa ideia do crescendo, ela é uma coisa intangível. Tá bom. Então tá, obrigado, parabéns. Obrigado a você por ter vindo. Marquei, isso aí eu já fiz. Posso levar isso? Mas, Cláudio, então, meus parabéns pelo seu esforço, muito bom, muito bem articulado aí o processo todo. Estou aguardando o seu livro, sabe? Para a gente ver aí com calma, tá bom? Muitas graças. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 82 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 19 perguntas respondidas online, 39 votos presenciais, 6 votos online. Hoje temos 5 recados: Patrícia, Simpósio, Democracia Direta; Kelly, Ciclograma; Juliana, Biocam; Júlio, Quinta Jornada de Educação Conscienciológica; Will, Conferência Online da PEX. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidar para o primeiro Simpósio Internacional de Democracia Direta. Esse vai ser um evento muito importante, porque nós vamos estar construindo as bases cosmoéticas na politicologia. Ele vai acontecer aqui no Discernimento do dia 3 a 5 de junho e vai contar com vários autores, professores universitários, pesquisadores independentes de diversas áreas, todos reunidos para discutir a democracia no planeta. Nós estamos com um valor promocional para estudantes. A inscrição para estudante está a R$80, e nós teremos amanhã um sorteio de uma vaga, né, nesse simpósio, de uma inscrição, e as pessoas que estão interessadas devem enviar um e-mail para participar do sorteio para democraciadireta@caec.org. Então o e-mail deve ser enviado para democraciadireta@caec.org. Informações sobre as inscrições podem ser feitas na Secretaria do CAEC, no telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde. A Sinvex, a Apex e CAEC convidam a todos os tertulianos e teletertulianos a participarem do curso Ciclograma Parapsíquico Pessoal, que ocorrerá no Discernimento aqui em Foz do Iguaçu, de 18 a 21 de julho. Esse é um curso que ele vai trabalhar as 5 etapas evolutivas: o curso intermissivo, TENEPS, epicentrismo, dispersidade e complexo.
Então, nós teremos 4 EPICONs e 4 professores. Aqueles interessados em participarem do curso podem enviar o e-mail para o cursos@asinvex.org ou entrar em contato no telefone do CAEC, que seria o 45-3525-2652. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu queria convidar a todos para participarem amanhã da Biocam, que vai acontecer às 8 horas da manhã, aqui na trilha Via Forestales, né? E, para quem não conhece, a Biocam, né, é uma atividade que une caminhada, que é atividade física, e práticas energéticas em ambiente de natureza aberto. E quem tiver interesse, pode entrar em contato com a Sinvex ou com Discernimento, pelos telefones da Sinvex é 2102-1406 e o do Discernimento 2102-1400, ou pode mandar e-mail para eventos@sinvex.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer o lembrete aí que está quase encerrando o prazo para o envio de trabalhos para a 5ª jornada de educação conscienciológica. A chamada de trabalhos está aberta até segunda-feira agora, dia 16 de abril, e é um convite aberto a todos os professores, ou em atividade ou em formação, para compartilhar os seus achados, as suas experiências, as suas propostas em educação conscienciológica. Estamos todos convidados. Qualquer informação adicional, entrar em contato com contato@reaprendência.org ou então informações na página www.reaprendência.org. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de estar convidando para participarem da conferência online. Hoje vai ser uma entrevista com o professor Maximiliano Reimann, que ele é o autor do livro Síndrome do Ostracismo. Então vai ser uma atividade, vai ser uma entrevista, um bate-papo que vai estar acontecendo. É no site da Apex, vocês podem acessar www.apexinternacional.org. Hoje às 15h30, é só acessar o site e quem quiser estar assistindo e pode fazer perguntas ali para o palestrante online. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Literatice, especialidade em psicossomatologia. Autor Eucárdio de Rosso. Obrigada e boa tarde a todos.